Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Poliana aqui e hoje eu vou explicar para vocês sobre o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Então, antes de tudo, o MMC entre dois ou mais números naturais não nulos, então números diferentes de zero, vai ser o menor número que é múltiplo de todos eles. Então, assim, 2, 3, 4 números, eles sempre vão ter múltiplos em comum. Dentre esses múltiplos, eles têm o menor deles, que é o MMC, tá? Então, antes da gente fazer o MMC pela forma mais convencional, eu vou mostrar para vocês aqui o que seria o MMC, tá bom? Então, assim, qual o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8? Então, primeiro, a gente vai pensar nos múltiplos do 6. Então, quais são os múltiplos do 6? Nada mais é do que a tabuada do 6, tá, gente? Então, ó, os múltiplos do 6 vão ser 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. E assim por diante, tá? Então, 12, 18, 24, 30 e assim por diante, tá? Então, esses são os múltiplos do 6. E agora, quais são os múltiplos do 8? Então, vamos lá. Tabuada do 8 agora. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. 8 vezes 3, 24. 32. Enfim. E aí por diante. Tá. A gente achou os múltiplos do 6 e do 8. Claro que tem muito mais, tá, gente? Esses números aqui são infinitos. Tá, então a gente achou. Dentre esses múltiplos, qual é o menor deles que é comum dos dois? Qual número se repete aqui nos dois? É óbvio que primeiro é o 0, né? Mas o 0 a gente não conta, tá bom? Por mais que ele vai ser o menor sempre, porque qualquer número vezes 0 vai dar 0, a gente não conta o 0, tá? Tá, qual é o próximo menor que se repete aqui? Vai ser o 24, porque ó, a gente tem 24 nas duas tabuadas. E é o menor deles que é igual, tá? Então, isso aqui é o mínimo múltiplo comum. É isso que a gente encontra. Tá, aqui ficou fácil, né? Tabuada do 6 e do 8, tranquilo. Mas e se eu pedir para vocês o mínimo múltiplo comum entre 750 e 3.830? Aí já fica um pouco mais complicado a gente fazer dessa forma, certo? Então, é por isso que existem várias formas de calcular o mínimo múltiplo comum. E eu vou mostrar para vocês a mais simples delas, a mais simples e a mais fácil e a mais utilizada, tá bom? Então, assim, dentre as formas de calcular, a mais fácil e a mais utilizada é a decomposição simultânea, ou também conhecida por fatoração simultânea, tá? Então, assim, aqui no exemplo, qual o MMC entre 30, 36 e 48? Lembrando que, gente, aqui eu tenho 3 números, mas eu posso ter 2, ou eu posso ter 5, eu posso ter 10, tá? Então, não tem limite para a quantidade de números que você tem que encontrar o mínimo múltiplo, tá bom? Então, aqui tem 3. Então, vamos encontrar o MMC entre 30, 36 e 48. Primeiro, a gente vai pôr os números aqui. Então, a gente quer 30, o 36 e o 48, tá? Então, esses são os números que a gente vai encontrar o MMC entre eles. A gente coloca separando por vírgula para ficar mais fácil, tá? Pra gente não se confundir. Tá, coloquei eles, a gente vai fazer um risco, tá bom? Agora sim, a gente tem que começar dividindo esses números sempre pelo menor possível, tá? Sempre pelo menor possível. Então, assim, qual é o primeiro número que consigo dividir? O 30, o 36 e o 48. O primeiro menor número. O 2, né? A gente vai fatorar eles, então. O 2. O 30 divide por 2? Sim. O 36? Sim. O 48? Sim. Então, vamos lá. Primeiro por 2. Quase sempre vai ser o 2, tá, gente? Quase sempre. Se você tiver um número par, você começa pelo 2, tá? 30 dividido por 2 vai dar 15. 36 dividido por 2 vai dar 18. 48 dividido por 2, 24. Tá.
Agora, a gente tem o 15, o 18 e o 24. O 2 continua dividindo eles? Sim, né? O 15 não divide por 2, mas o 18 e o 24, sim. Então, a gente coloca o 2 de novo, tá? Então, assim, gente, aqui, nesse caso, o 15, o 18 e o 24, eles se dividem por 3 também, os 3, tá? Mas, a gente tem que sempre indo pelo menor. Como a gente ainda tem o 18 e o 24 que se dividem pelo 2, a gente continua com o 2, tá? Então, não se percam aí, sempre o menor número possível. Tá, por 2. O 15 não divide pelo 2, certo? Certo. Então, a gente repete ele, tá? Você não faz nada com ele por enquanto, só repete. O 18 por 2 vai dar 9. O 24 por 2 vai dar 12. E agora, de novo, os três se dividem pelo 3. Mas a gente ainda tem o 12, que se divide pelo 2. Então, a gente continua com o 2, tá? 15 por 2 não dá, né? Então, a gente repete. 9 por 2 também não dá. Repete. 12 por 2 vai dar 6. E agora? Qual que a gente usa agora? Ainda tem o 6, que é um número par, e divide por 2. Então, 2 de novo, tá? 15 por 2 não dá, repete. 9 por 2 não dá, repete. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Agora, não tem mais nenhum número aqui que divide por 2, certo? Então, agora a gente vai para o próximo número. Qual é o próximo? 3. Então, coloca o 3 aqui. 15 dividido por 3 vai dar 5. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. E agora, ainda tem o 5 e o 3. Então, primeiro o 3. 5 não divide pelo 3, né? Então, repete. 3 dividido por 3, 1. E o 1 aqui, que a gente já terminou, né? Só repete. E agora, qual que falta? O 5. 5 dividido por 5, 1. 1 e 1. Então, assim, vocês vão ter que ir dividindo até sobrar só um no final, tá bom? Todos eles têm que chegar no 1. Tá, a gente dividiu, fatorou. E agora, o que a gente faz? Para você achar o mínimo múltiplo comum, você vai ter que multiplicar todos esses números, tá? Então, você vai fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, tá? Então, isso aqui vai ser o mínimo múltiplo comum. Você fatora, pega todos os valores que deu aqui e multiplica todos eles, tá? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Multiplicando tudo isso aqui, vai dar 720. Então, o 720 é o MMC entre 30, 36 e 48. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente faz o mínimo múltiplo comum pela forma mais fácil e mais simples que tem. Tá bom? Espero que tenham entendido. Tá, gente. Então, para que a gente usa esse mínimo múltiplo comum? Uma das coisas que mais se utiliza vai ser na somatória de fração. Então, quando você tem duas ou mais frações e você está somando elas, você tem que usar o mínimo múltiplo comum. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Outra forma de utilizar o MMC por exemplo, nesse exemplo aqui. Então, assim, suponhamos que o presidente de uma multinacional tenha um mandato de 4 anos, os assessores de 6 anos e os auxiliares de 3 anos. Se em 2002 houve eleição para os 3 cargos, em que ano se realizarão novamente e simultaneamente as eleições para esses cargos? Então, assim, quando você precisa encontrar um valor comum, tá? Entre alguns dados. Então, assim, quando vai ter uma eleição de novo, ou quando que um cometa vai passar de novo, 2 cometas no caso. Então, assim, quando você tem valores, você precisa achar um valor comum entre eles, a gente usa o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, vamos aqui, resolver. Bem facinho, tá, gente? Então, assim, nesse caso aqui, a gente precisa pegar os valores que ele deu, que são os anos em que aconteceu, né? Cada quantos anos acontece em eleição. Então, ó, o presidente tem um mandato de 4 anos.
os assessores de 6 anos e os auxiliares de 3 anos, tá? Então, aí depois tem o 2002, isso a gente usa depois. Tá, então a gente pega a quantidade de anos do mandato de cada um deles, tá? 4, 6 e 3. Com esses números, a gente vai achar o mínimo múltiplo comum entre eles, tá? Então, vamos lá, fazendo da forma da fatoração simultânea. Então, a gente começa pelo 2, tá? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 2. 3 dividido por 2, não dá, né? Então, a gente só repete. E agora, qual o próximo número? 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 3, não divide, então repete. E agora o 3. Então, aqui o 1, a gente repete, 1. 3 dividido por 3, 1. Tá, então qual que é o MMC aqui entre 4, 6 e 3? Então, MMC entre 4, 6 e 3 vai ser... Então, ó, põe aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4, 6 e 3 é 12. Lembrando, gente, multiplica tudo aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, tá bom? Tá, então a gente achou o 12. O que significa esse 12? Que a cada 12 anos ocorre a eleição simultânea para os 3 cargos, tá? Tá, se ele deu que em 2002 aconteceu a eleição, em que ano vai acontecer de novo? 2002 aconteceu a eleição, mas a cada 12 anos ocorre a eleição simultânea. Então, é só somar. 2002 mais 2012, 2014. Então, em 2014 aconteceu as eleições novamente para esses 3 cargos. Tá, e a próxima vai acontecer quando? É só somar aqui, só por curiosidade, tá, gente? Então, vai acontecer de novo em 2026, tá bom? Mas o que ele pediu foi qual o próximo ano, né, que vai acontecer simultaneamente. Então, é só somar o 2002 com o 12, que é o mínimo múltiplo comum. Tudo certo, gente? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato e bons estudos.